Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Flávio Mendes e vamos a mais uma aula de Química Orgânica. Dessa vez vamos falar um pouquinho sobre álcoois e éteres. Antes de mais nada, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para novas notificações. Conto com vocês, beleza? Então vamos lá, né? Química Orgânica 1, falando de álcoois e éteres. Primeiramente, qual é o conceito que nós temos aqui mais importante? O conceito de álcoois. O que são álcoois? Álcoois nada mais, nada menos do que funções orgânicas. Na verdade, é uma função orgânica. É um conjunto de substâncias que possui grupos funcionais semelhantes. No nosso caso aqui, é o grupo hidroxila. Então, esse grupo hidroxila aqui é o grupo funcional principal dos álcoois, beleza? E o que é que importa nesse grupo hidroxila? É que está ligado a um álcool saturado. Então, o álcool saturado, certo? Ligado ao hidroxila é o que caracteriza um álcool. Lembrando que álcoois, não existe apenas um tipo de álcool, existem vários tipos de álcoois, né? Várias substâncias com este grupo funcional. Mas normalmente as pessoas falam apenas o álcool etílico como principal representante. Tanto que já chama o próprio álcool etílico como álcool e não como álcool etílico ou álcool etanol, né? Então já utiliza essa designação para todos os álcools como se fosse uma coisa só. Tanto que fala assim, vou comprar um álcool. Na verdade, vai comprar álcool etílico e assim dá como se fosse todos os álcoois. Beleza? Então, vamos lá. Característica dos álcoois, uma coisa importante dos álcoois é a nomenclatura. Nomenclatura e a sua disposição espacial, como é que ele está ligado, né? Diante do conceito, o que é que nós temos? Álcool é uma estrutura que possui hidroxila ligado a um carbono saturado. Neste caso aqui, o que é que nós temos? Um hidroxila ligado a um CH2 que está ligado a um CH3. Então esse carbono ele é saturado. E o que é um carbono saturado? Carbono do tipo sp3, certo? E um carbono tetraédrico. Importantíssimo. Tetraédrico. Então o carbono tetraédrico ele é o que caracteriza um álcool, né? Esse carbono tetraédrico com hibridização do tipo sp3. Isso aqui que é o importante para caracterizarmos um álcool. Esse daqui é um monoálcool ou simplesmente um álcool, um monoálcool, né? Na verdade, com apenas uma hidroxila ligada à estrutura, certo? Então, e é um álcool alifático. O que é um álcool alifático? Apresenta uma cadeia aberta, uma cadeia reta, né? Sem ramificações. Neste caso aqui, sem cadeia cíclica, quer dizer, alifático que não tem cadeia cíclica, certo? Pode ter ramificações, mas é um álcool que está ligado a apenas a uma cadeia principal não cíclica. Aqui eu tenho um diol, que é um diálcool alifático também, porque possui o que? Duas hidroxilas ligado à cadeia principal ou ligado a carbono saturado, que é este carbono e este carbono aqui. Beleza? Temos aqui um exemplo de um álcool cíclico, né, que possui o que? Uma cadeia cíclica ligado a ele, né, a hidroxila, né, que é o grupo funcional principal. Aqui eu tenho um álcool aromático. A diferença é que o anel aromático ele não está ligado à hidroxila, ele está ligado à cadeia principal que está ligado à hidroxila. Beleza? Então, a estrutura do álcool ela é representada dessa maneira, sempre um hidroxila ligado a um carbono saturado. A hidroxila é o que caracteriza o álcool, né, que dá suas propriedades químicas e físicas de um modo geral. Mas nem toda hidroxila eu posso dizer que é um álcool. Temos aqui um exemplo de uma hidroxila que está ligado a um carbono com a ligação dupla. Isso não é um álcool, é um enol. Enol é uma outra função orgânica que possui outras características. Temos aqui uma outra hidroxila que está ligado direto ao anel aromático. Também não é um álcool. Aqui é um fenol. Beleza? Possui outras propriedades. Então, álcool é aquela substância que possui hidroxila ligada a um carbono saturado. Beleza? Os álcoois são classificados em álcoois primários, certo? Secundários e terciários. Esses álcoois são caracterizados de acordo com a posição ou o tipo de carbono que a hidroxila está ligado. Se a hidroxila estiver ligada a um carbono primário, posso caracterizar esse álcool como um álcool primário.
Se a hidroxila estiver ligada a um álcool secundário, caracteriza esse álcool como um álcool secundário. E se a hidroxila estiver ligada a um carbono terciário, o álcool é terciário. Beleza? Isso daqui é de suma importância esse entendimento, porque as propriedades dos álcoois vão ser diferenciadas de acordo com o tipo de álcool, se é primário, secundário ou terciário. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais adiante, certo? Até agora a gente vai fazer uma pequena introdução sobre álcoois, falando suas características básicas, como nomenclatura, estrutura e classificação de modo geral, certo? Vamos lá. Nomenclatura dos álcoois. Os álcoois possuem nomenclatura comum, assim como todas as estruturas orgânicas. Segue também o que? A regra da IUPAC. As normas estabelecidas pela IUPAC, né, as normas oficiais para a nomenclatura de álcoois. Podemos aqui analisar que todo álcool vai seguir o mesmo padrão prefixo, que é o número de carbonos, vai ter o infixo ou fase intermediária, que é se é ligação dupla ou simples na cadeia principal, se é saturado ou insaturado, e terminação ol. Ah, mas não foi dito no instante que para ser um álcool precisa estar ligado a um carbono saturado? A hidroxila sim, mas o restante da cadeia não precisa necessariamente ser saturado. Então, neste caso, o que importa é em qual carbono a hidroxila está ligado, beleza? O que é importante também na nomenclatura é que o álcool, o grupo funcional principal, ou seja, a hidroxila é o grupo funcional principal, é ela que deve ser levada em consideração para a construção da tabela para a construção da cadeia principal, beleza? Então vamos lá, vamos pegar alguns exemplos aqui. Eu tenho aqui esse álcool, ele tem um carbono e a hidroxila ligado a ele. Neste caso, com um carbono só, o que é que nós temos? Nós temos aqui o met, certo? Que met é o que? No caso, um carbono. Tem somente ligações simples, então é an, terminação ol, então metanol, ok? Também conhecido como álcool metílico. Ok? Temos o álcool metílico, o metanol, que é a mesma coisa. Neste caso aqui eu tenho, dois carbonos ligados a uma hidroxila. Neste caso eu vou ter aqui et, certo? Et, porque é dois carbonos, an, porque só tem ligação simples, e ol, então fica etanol. Ou simplesmente a gente chama como álcool etílico. Esse álcool aqui é o de suma importância, porque é o álcool que nós mais utilizamos no nosso dia a dia. Beleza? Então vamos lá, né? Então aqui eu tenho dois exemplos de como dar nomenclatura de álcoois. Vou apagar aqui agora. Vamos pegar outros exemplos aqui agora. Esse álcool aqui agora, o que é que tem nele de diferente? Ele tem uma ramificação. Então essa hidroxila vai levar consigo a cadeia principal, que é essa aqui, certo? Tem 3 carbonos na cadeia principal e ligado a ele lateral tem uma ramificação. Então observe, eu tenho a nomenclatura agora aqui, a numeração vai seguir de acordo com a posição da hidroxila. Então carbono 1, carbono 2, carbono 3. Neste caso nós vamos ter o que? O 2-metil, o que? Propan, 1-ol. Em alguns casos vocês vão encontrar um propanol, mesma ideia, certo? Então esse daqui é a nomenclatura de acordo com a posição da ramificação. Vamos ver outro exemplo, né? Vamos apagar isso aqui e ver outro exemplo. Vamos lá. Esse daqui, aqui já dei até a nomenclatura. Observe que 2-ol. Esse número 2 é a posição da hidroxila e não o número de hidroxilas. Carbono 1, carbono 2, a hidroxila está no carbono 2 e a ramificação está no carbono 4. Beleza? Aqui é uma cadeia cíclica. Como é que a gente vai dar nome na cadeia cíclica? Novamente, mesma ideia. Ciclo,
tem 1, 2, 3, 4, 5. Pentan, um ol, ou pentanol, porque no caso só tem ela. Então aqui é o ciclopentanol, tá vendo? Aqui agora nós temos a hidroxila e a ramificação. No caso, o que é que nós temos aqui? Carbono 1, hidroxila, e carbono 2, 3, 4. Nesse caso vai ficar o que? 4-metil, certo? Que é a ramificação. Ciclo, que é a cadeia principal, hexanol, certo? O hexan, um ol. Beleza? Então esse é a nomenclatura dessa cadeia cíclica. Deixa eu limpar aqui novamente. Então essa é a nomenclatura, beleza? E outra forma também de darmos nomenclatura aos álcoois é quando a hidroxila entra como ramificação, mas ainda continua sendo ao grupo funcional principal, dependendo de quem está ligado ainda à cadeia principal. Por exemplo, em caso de ácidos carboxílicos, em ésteres, em aldeídos ou cetonas, aí a hidroxila já não entra mais como cadeia principal. Neste caso aqui, ó, eu tenho ramificação cloro, tenho a hidroxila e tenho aqui o ramificação fenil, certo? Então neste caso, carbono 1, carbono 2, 3, 4. O álcool está no carbono 2, o cloro está no carbono 3 e o fenil está no carbono 1. No caso, pela ordem alfabética, nós temos 3 cloro. No caso, um fenil, né? Porque está na ordem alfabética. Temos 2 hidrox. E a nomenclatura do carbono principal, butano. Cadeia principal. Beleza? Então essa é a nomenclatura quando o álcool não é a cadeia principal. Ele entra com uma ramificação. Então vou apagar aqui. Beleza? Nomenclatura usual também é muito simples. A diferença é que termina em ico. Então, álcool etílico, álcool metílico, álcool isopropílico, álcool propílico e assim vai. Aqui eu tenho álcool metílico, álcool etílico, álcool isopropílico, que é muito utilizado no ramo da informática para limpeza de componentes, certo? E sempre terminação ico. Então nós vamos ter aqui o nome do radical e depois a terminação ico. Beleza? Terminando os álcoois, agora vamos falar de éteres. O que são éteres? Éteres, diferente dos álcoois, não possuem hidroxila. Possui oxigênio, mas não hidroxila. Geralmente os éteres são isômeros dos álcoois, com exceção do álcool metílico, que não tem um éter com apenas um carbono. Certo? Vamos lá. O que é que tem de interessante no éter? Não tem hidroxila, mas em compensação tem o oxigênio como um heteroátomo. Como um heteroátomo. Observe que o oxigênio ele está ligado entre 2 carbonos, certo? Entre 2 carbonos. Esse oxigênio estando entre 2 carbonos, ele passa a ser um heteroátomo. Então ele está dividindo a cadeia em duas. Tenho duas cadeias, cadeia do lado direito, cadeia do lado esquerdo. Cadeia do lado direito, cadeia do lado esquerdo. Então se tem duas cadeias, eu tenho que dar duas nomenclaturas. Como assim? Duas cadeias, duas nomenclaturas, né? Então vamos lá. Se eu pegar aqui agora esse oxigênio, ele vai dividir em duas cadeias e essa tem que ter um nome. Aqui com o metil tem que ter um nome, com esse outro metil tem que ter outro nome, certinho? Então é bem simples de analisar isso. Vamos lá então. Então o que são éteres? Éteres são compostos orgânicos que o oxigênio está diretamente ligado a duas cadeias carbônicas, ou seja, formando um heteroátomo. Ele pode ser 2 grupos alquis
ou dois grupos de arila, ou um arila e um alquil. Então não importa muito bem. Lembrando que arila é um grupo aromático. Certo? Então vamos lá. A nomenclatura dos éteres, diferente do álcool, não tem terminação ol. Tem um termo ox, que significa do oxigênio, como se fosse um óxido de carbono. Beleza? Então eu vou ter duas cadeias. Cadeia menor, cadeia maior. Certo? Aquela que tem cadeia menor, ou seja, o lado que tiver cadeia menor vai levar o termo ox. E o que tiver a cadeia maior vai levar como se fosse um hidrocarboneto ou outra nomenclatura de função correspondente. Neste caso, o que é que nós vamos ter aqui? Vamos voltar aqui um pouquinho. Esse daqui seria como? Metox metano. Ó, metox metano. Aqui agora seria metox, por quê? Cadeia menor do que a de cá. E aqui seria benzeno. Então, metox benzeno. E a nomenclatura usual, como é que fica? Nomenclatura usual é, na verdade, também, como os álcools, né? Bem simples de dar a nomenclatura. No caso aqui, a nomenclatura usual que a gente mais utiliza é éter, o nome dos radicais, grupo 1 e grupo 2, terminação ílico. Então, éter metil metílico, éter etil metílico e assim vai. Certinho? Então não é muito difícil não. Lembrando que aqui a gente vai colocar em ordem alfabética, ou seja, sempre o grupo seguindo a ordem alfabética. Vamos pegar alguns exemplos aqui. Como é que nós vamos dar o nome desse composto? Lembrando que aqui é a cadeia menor. Deixa eu botar o ponteiro aqui. Cadeia menor leva ox, cadeia maior não leva ox. Então, metox etano. Se fosse nomenclatura usual, éter etílico metílico ou éter etil metílico. Aqui, mesmo nome, etox etano. Então vai ter etox etano, regra do IUPAC, e nós chamamos o que? Éter dietílico ou éter simplesmente etílico. Quando a gente fala éter etílico, já estamos subentendendo que tem dois etis, um de cada lado. Certo? Então, ó, vou encerrar esse vídeo aqui agora sobre a nomenclatura, que é bem simples de entender. Depois a gente começa sobre as propriedades de álcoois e éteres. Beleza? Então, ó, não deixe de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para novas notificações. Beleza? Valeu!